Espírito como sacrifício vivo, santo e agradável na presença do Senhor. Senhor, purifica a nossa vida, purifica nosso coração, para que nossos louvores sejam puros e santos a cada dia na Tua presença. Glorificamos, exaltamos o Teu santo nome, e invocamos a presença do Senhor permanente, não apenas durante a música, não apenas durante o coro, mas que o Senhor fale agora conosco e confirme toda a Tua promessa, confirma a nossa fé, por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco pela Tua palavra, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E agora eu vou ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Fala comigo, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Dê mais uma salva de palmas ao nosso Deus. Agora sim, pega o teu caderno, pega a tua agenda, pega o seu caderno, pega a sua agenda, abra a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia já pronta, aberta no livro de Romanos. Nós estamos falando sobre o princípio da restituição. Na mensagem de hoje eu quero trazer para você Abraão, nosso exemplo de restituição. Quantos concordam que nós precisamos de modelos de fé? Levante sua mão e diga amém. Quantos se inspiram com pessoas de fé? Diga amém. Como é bom ter pessoas de fé que foram à nossa frente e pode nos ajudar a romper caminhos, não é? É bom, você não se sente bem quando você recebe uma oração do seu líder, quando você recebe uma palavra do seu pastor, de um irmão mais velho na fé, mais estruturado, que pega e fala para você: vai dar tudo certo, Deus tem uma promessa, a promessa de Deus é fiel. Lembra daquele versículo, diz isso, aquilo outro. Você está arrebentado, tudo perdido, parece que você vai morrer e a promessa não vai se cumprir. Aí vem alguém te dar uma palavra de fé, injeta fé na tua alma, injeta fé no teu coração, a tua mente se abre, você começa a enxergar possibilidades. Mas às vezes nós não temos pessoas assim por perto, por mais próximas que elas sejam de nós. Às vezes é aquele momento onde você está muito solitário mesmo, passando uma dificuldade, onde algo te foi levado, a dor está grande, você perdeu alguma coisa, ou você tem uma promessa, você passou pelo teste do tempo, até onde você pôde, e de repente suas forças começaram a esmorecer, diminuir. Aí vem a palavra de Deus, você sempre tem a palavra de Deus próxima de você, e uma das coisas que essa palavra nos mostra, que a Bíblia Sagrada nos mostra, é a história de Abraão, o homem a quem Deus chamou de pai da fé, quem Deus apelidou de pai da fé. Quando o bispo Rodovalho escreveu aquele tratado sobre o tema de restituição, que é o livro Restituição, que inclusive tem, se não tem, está por chegar mais um lote na nossa livraria. Um dos motivos que ele confidenciou para nós, que o levou a escrever o livro, não só a lançar a palavra profética como todo ano, mas escrever um livro sobre restituição, foi porque ele percebeu muitos cristãos que foram roubados por Satanás, pelas circunstâncias, em determinadas áreas das suas vidas, e eles deixaram de crer na força da promessa feita por Deus, porque aquilo traumatizou, aquilo feriu, a pessoa não teve força interior para reagir. Alguns passaram por tantas lutas, que acabaram se tornando pessoas com tantas dúvidas dentro dos seus corações, a ponto de não conseguir mais liberar a sua fé para milagres, liberar a sua fé para ver sua restituição acontecer, crer que algo que foi perdido possa voltar pela potente mão do Criador. E a palavra de Deus declara, e Jesus Cristo afirmou, e depois os apóstolos afirmaram, que tudo é possível àquele que crê. Isso não foi apenas constatado por uma dita de Jesus, ou por uma dita de algum apóstolo, mas foi constatado por evidências, por milagres, por resultados. Mas ainda assim, às vezes, nós esmorecemos, porque a luta sim é muito grande, e eu espero que você não seja essa pessoa, eu espero que você não esteja passando por isso, mas mesmo que estiver passando, isso não é problema nenhum, porque eu creio no poder curador da graça.
Eu creio no poder do sangue de Jesus, eu creio na força do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em cada um de nós. Eu creio que Deus fala com corações abatidos. Eu creio que Deus encaixou a tua presença aqui com chuva e tudo nessa mensagem. Eu creio que Deus escolheu essa noite para falar sobre isso com você, para passar um bálsamo do Espírito Santo nas feridas que roubaram a tua fé, que cicatrizaram a tua força de crer, e trazer de volta teu vigor, e você voltar a guerrear, voltar a abrir sua boca, voltar a declarar a palavra, voltar a profetizar e entrar na sua restituição em nome de Jesus, porque esse é o ano que Deus fez o terreno do nosso coração fértil, para tudo que nos foi levado voltar de volta na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Eu creio, em nome de Jesus, que Deus é poderoso para usar essa mensagem, para restaurar a tua alma, restaurar a tua fé. E hoje nós vamos espelhar nossa fé na fé do patriarca Abraão, que foi chamado por Deus de pai da fé, porque essa foi a sua principal característica. Nós queremos descobrir melhor como foi que Abraão se comportou, porque a gente, sabendo o comportamento de Abraão diante das lutas, diante das circunstâncias dele, nós também vamos aprender a reagir diante das nossas, através de fé. Diga comigo: Abraão, mais forte, Abraão foi reconhecido como pai da fé. Olhe para o seu vizinho e diga: Abraão recebeu de Deus o reconhecimento de pai da fé. Então hoje você vai receber o reconhecimento de filho, já que o pai já tem, você vai ser o filho da fé. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Olha para o seu vizinho e fala: você tem que ser mais filho da fé, meu irmão. Tem gente que é amigo dela, conhecido, outros são inimigos. Você vai ser o filho da fé. Abraão foi o pai, você vai ser o filho. Nós vamos aprender com ele. Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 17. Carta aos Romanos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17, a leitura um pouquinho extensa, você vai prestar bastante atenção na sua Bíblia. Se você estiver sem a Bíblia, você vai pedir ajuda por irmão do seu lado, para que você possa ler a Bíblia com ele. Se você não tem a Bíblia, você vai passar na livraria, vai fazer um crediário em 12 vezes sem juros no cartão do Edilson, e vai dar tudo certo. Você vai ter sua Bíblia. Já compra a Bíblia boa, porque ele está disposto a te abençoar mesmo, tá bem? Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 17, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida para ele. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída também como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de suas obras, ou da qualidade delas. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Olha para o teu vizinho e fala: nós. Isso aqui é o costume dos judeus. Ele está questionando: só judeu pode receber a bênção? Só judeu pode ser filho na fé com o pai Abraão? Só judeu pode ser herdeiro da promessa, porque tem a aliança de Abraão da circuncisão? Ou nós, os gentios, nós, aqueles ímpios, considerados lá por eles em Israel, nós também podemos ter acesso a essa dádiva, a esse benefício? Visto que dizemos: a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. A promessa veio antes, depois Deus nos chamou para uma aliança, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Diga para o seu vizinho: ó, nós aqui, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Cadê os meninos? Levanta a mão, todos os meninos,
Menino significa homens. Levanta a mão, diga comigo, ufa, graças a Deus. Diga, escapei. Diga, dá para ser herdeiro da fé e herdeiro da bênção sem perder nenhum pedaço. Os garotos entenderam? Diga para o seu vizinho, fala, então pode. Vai dar certo. Nós vamos chegar lá e vamos ser abençoados. As meninas riem, né? As meninas riem. Riem porque não é com vocês. Tá bem. Continuando aqui. Versículo 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Diga, o que me faz herdeiro das bênçãos de Deus, das promessas da palavra, inclusive as de Abraão, é a fé. Melhor assim? Então olhe para o seu irmão e fale, então pelo menos a fé você tem que ter. Senão vai ter que ir para o sacrifício, os garotos aí, viu? Agora está todo mundo crendo, né? Melhor assim, versículo 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Diga glória a Deus. Mais forte, agora convicto. Por quê? Porque o Deus que você busca, o Deus que você serve, Ele não pega coisas prontas para te dar, Ele chama à existência aquilo que não existe e traz na tua mão, em nome de Jesus Cristo. Ele sabe a nossa limitação. Abraão, querido, aprendeu a andar com Deus. E ele foi constituído pela fé, antes mesmo de obedecer uma lei de circuncisão, como pai de muitas nações, não por causa do mérito das suas próprias virtudes, mas porque Deus falava com ele cria e ele obedecia naquilo que Deus falava. Deus teve atenção com ele por causa disso. Abraão viveu a fé que chama a existência aquilo que não existe. Essa era a fé de Abraão. Ele não cria no que via, ele cria no que ouvia, mesmo ainda não podendo ver. E ele partia na direção que Deus dava, independentemente de se aquilo era provável, se era plausível, se fazia nexo ou se não fazia. Isso era fé, porque ele sabia que aquilo que era etéreo podia se tornar concreto, porque a palavra de Deus constrói todas as coisas. Essa era a fé de Abraão. Agora, por que Abraão foi considerado o pai da fé? Certamente não foi por causa do tamanho dos seus milagres. Não, Abraão teve um milagre tremendo. Alguém acha que o milagre que Abraão recebeu foi pequeno? Conseguir ser pai aos 100 anos de idade? Você acha que foi um milagre pequeno isso? É normal? Isso acontece toda hora, todo dia por aí? Não, então olha para o seu vizinho e fala, milagre grandão. Mas escute, Deus não fez dele o pai da fé porque ele teve um milagre grande na vida dele, não. Porque se isso fosse o padrão de mensuração de fé, igual alguns pensam, vê um subir aqui e fala, fui curado de câncer. Aí ele está lá embaixo escutando o testemunho do curado de câncer, e ele estava louco para subir no altar, para glorificar a Deus, porque recebeu a cura de uma dor de cabeça ali na hora. Aí ele se vê pelo tamanho da graça, e fala, meu Deus, como é que eu vou subir lá agora falando de dor de cabeça curada, se o outro falou agora que Deus o curou de um câncer? Sabe por que Deus curou ele do câncer, você da dor de cabeça? Porque você tinha dor de cabeça, ele tinha câncer. Sabe por que ambos foram curados? Porque ambos tinham uma mesma característica, fé que Deus é poderoso para curar. Então não é o tamanho, porque se fosse o tamanho, o pai da fé não seria Abraão. Quem seria o pai da fé? Na Bíblia, pelo tamanho do milagre, Moisés. Por quê? O que Moisés fez de diferente? O que você lembra imediatamente? Abriu o mar. Eu pergunto para você, é provável que um homem de 100 anos possa vir acontecer
uma gravidez, pode gerar uma gravidez? Isso pode acontecer. Na notícia, de repente, isso pode vir, embora nós saibamos que é algo maravilhoso. Agora, quando outra vez você ficou sabendo de que o mar abriu para uma multidão, milhares de pessoas atravessassem com o pé enxuto até o outro lado, porque um vento que a natureza mandou soprou e o fez rasgar? Então, qual milagre é maior? Alguém conceber por um senhor idoso? Ou o mar, a força da natureza, a densidade das águas, se abrir para que pessoas em tempo real passem enxuto? Se fosse pelo tamanho do milagre, o pai da fé seria Moisés, não seria Abraão, mas Deus disse a Abraão, pai da fé, pai de muitas gerações que hão de crer, todo aquele que vir a crer, vai ser como Abraão que creu, antes mesmo de eu colocar coisas concretas para ele obedecer. Ele recebeu a minha palavra e ele foi. Para Deus não é o tamanho do milagre que conta, e sim a prova de fé, que cada um é submetido, e essa prova é o tempo que se espera pelo seu milagre, sem deixar de crer, e sem deixar de ser fiel. Ficou claro para você? Diga para o seu vizinho, é o tempo, meu irmão, é o tempo. O que faz a tua fé uma fé grande, é o tempo que você tem capacidade de esperar. Deus falou com Moisés, ontem, amanhã eu vou abrir o mar. Moisés foi lá amanhã e o mar abriu. Deus falou com Abraão, hoje você vai ser pai de numerosas nações. Dezenas de anos depois, Abraão vem a ser pai de um filho e não chegou a conhecer o seu neto. Ele esperou, e até quando tudo parecia que não tinha mais jeito, até pela condição natural, ele continuou crendo e falou, dona Sara, vai ter festa hoje à noite. E Sara engravidou. Ele esperou, ele creu no improvável. Se ele não cresce, não ia nem cantar a mulher, ele sabia que não ia dar certo. Mas ele creu, ele esperou. Quantas vezes a gente esquece da força de Deus independente da fraqueza humana? Quantas vezes a gente esquece que a graça que eu busco é chamada milagre, é chamada restituição, justamente porque não depende do que eu posso, justamente porque não depende do que eu consigo, mas depende de uma operação divina, do sobrenatural de Deus, sobre a minha vida, e que só se desperta, conforme diz Hebreus, pela fé. Porque sem fé é impossível chegar a Deus, sem fé é impossível movimentar a mão de Deus. O que movimenta Deus não é o que você precisa, o que movimenta Deus não é o que você necessita, o que movimenta Deus, esqueça, não é o seu sofrimento, o que movimenta Deus é a sua fé, é quanto você está preparado para ouvir uma palavra e esperar quanto tempo for necessário, até que aquela palavra um dia se cumpra, sem sequer você conhecer a data. Essa é a fé que move o coração de Deus. Foi assim que Abraão chamou a atenção do céu. Foi assim que Deus trabalhou. Perseverar sem desanimar só é possível quando você anda por fé, declarando a palavra de Deus igual fez Abraão, chamando à existência aquilo que não existe. Imagine Paulo, escritor da carta aos Romanos, ele relata que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. Olha que tremendo isso aqui. No Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Diga, o Deus que vivifica os mortos. Quando foi que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos? Quem se lembra? Em que ato? Em que desafio da sua vida? Em troca de uma continuidade tremenda. No ato onde Deus exige dele Isaac. Por que Abraão entregou? Por que Abraão levantou o cutelo? Porque o anjo teve que segurar Abraão, senão ele matava o filho mesmo e imolava a Deus. Porque Abraão não queria apenas matar o filho para Deus, mas Abraão cria que ainda que ele na fé fosse aprovado, Deus ressuscitaria Isaac e daria Isaac de volta para ele, porque Deus não tira a vida de quem você ama. Porque Deus não leva aquilo que ele te deu por promessa. Princípio da restituição. Abraão creu na restituição. Abraão sabia que Deus ressuscitaria
Isaac, o apóstolo Paulo nos confirma isso nesse texto. Ele não apenas aceitou o desafio de imolar o filho, ele aceitou o desafio de crer que o filho ressuscitaria, e foi isso que tocou o coração de Deus, porque ele não era maluco de matar um menino, o único menino, herdeiro, que ia fazer dele o homem realizado, que ia ter a numerosa nação que Deus falou. Ele falou, Deus está de pegadinha comigo, ele só quer saber até onde eu vou. Ele me deu esse filho aos 100 anos de idade, eu já estou com 100 e tanto aqui, 120, você acha que Deus vai tirar meu filho de graça? Vai nada, Deus me deu uma promessa, eu estou quase para morrer, como é que vai ser esse negócio? Eu tenho certeza, Deus quer saber até onde eu estou com ele, eu vou fazer isso, porque eu sei que se eu fizer, Deus levanta meu filho de novo dentre os mortos. Ele tinha convicção, ele sabia que Deus era Deus de restituição, que aquilo que Deus tinha dado não podia ser levado, ele sabia, até Abraão, ele não havia relato nenhum. Eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Eu te pergunto, de Abraão para trás, até a cena de Isaac, quantas ressurreições de mortos nós temos na Bíblia? Quantas? Nenhuma. Ninguém que morreu. Abel ressuscitou? Não. Noé ressuscitou depois de morto? Você vê alguma cena, algum relato de ressurreição antes de Isaac? Não tem, não tem. Então a Bíblia diz que ele creu genuinamente. Eu creio que Deus ressuscita os mortos. Por quê? Porque eu já vi mortos ressurretos, e eu já vi a Bíblia falando sobre mortos ressurretos. Então eu creio, ainda que seja dificultoso, eu creio, mas eu tenho evidências de que isso é possível. Tanto evidências nas Escrituras, quanto evidências naturais, de pessoas que testemunham que estiveram mortos, mas que Deus os trouxe de volta pelo poder da oração, pelo poder do nome de Jesus, de volta à vida, e testemunham por aí, e trazem os laudos, traz atestado de óbito, traz testemunho, traz tudo e mostra. Nós já tivemos gente assim no nosso altar, nós já tivemos gente assim na nossa equipe aqui de liderança, que se mudou, que foi ressurreto dentre os mortos, que participava dessa igreja, membro, diácono nessa igreja, ok? E que tinha esse testemunho. Então é fácil. Agora Abraão não tinha relato, Abraão não tinha modelo, não tinha exemplo, mas ele creu que o Deus que deu a promessa era poderoso para trazer de volta, ainda que tivesse morto. E você? E você já entrou nesse desafio de fé? De crer que Deus é poderoso para fazer até uma coisa inédita que você nunca viu? Abraão creu. Eu pergunto, é justo ou não é o título de pai da fé para ele? É justo. Abraão, ele tinha olhos espirituais, ou seja, ele tinha capacidade de enxergar a vida e a morte, mas pela ótica de Deus. A fé, querido, é o arco que leva a flecha da promessa até o alvo, e o alvo é a tua restituição. Quem recebe, diga amém. Quem vai acordar a partir de agora, diz amém. Domingão difícil, né, meu irmão? Chuva, cozimento, vou para a igreja que eu tenho fé. Agora que você chegou aqui com essa fé toda, você não vai dormir. Quero ouvir um amém. Você vai receber essa palavra, o diabo não vai roubar essa palavra de você, não. Em nome de Jesus Cristo, presta atenção, olha para o teu vizinho, dá um 220 volts nele aí, acorda ele. Falei, daí, cadê o mesmo de domingo passado? Cadê a piazada do Arena ontem? Vamos lá, gente, vamos pegar eles. Ouve aí. A fé funciona como um elemento de ligação entre o céu e a terra. Diga, fé liga a terra com o céu, céu com a terra. A fé é o instrumento de ligação também entre a promessa e entre a posse. Hoje você tem promessa, milagre ou restituição realizados significa posse. Quando Deus converte a promessa em existência, você tem posse. Mas antes de você ter posse, o que você precisa é ter promessa. E junto com a promessa você precisa ter a fé, porque a fé é a ponte de ligação entre uma condição e outra. Então nesse ponto, Abraão foi o primeiro ser humano da terra que viveu esse princípio. E melhor ainda, como diz o versículo 16, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, lá na terra deles, mas também ao que é da fé que teve Abraão.
Qual foi a fé que teve Abraão? A fé de crer antes que houvesse lei, a fé de crer antes que houvesse testemunho, a fé de crer antes que houvesse qualquer evidência que Deus mesmo tivesse feito aquilo que Ele prometeu que ia fazer na vida dele. Ou seja, uma fé pura, uma fé simples, uma fé genuína, em hipótese alguma desconfiar que aquilo possa ter sido uma viagem do seu cérebro, alguma coisa que você pela emoção se deixou levar, porque a palavra de Deus, meu irmão, não trabalha com emoção, a palavra de Deus trabalha com convicção. Se você não tiver ligado nela em convicção, emoção nenhuma da tua vida vai construir aquilo que Deus te prometeu. Deus não trabalha em cima de necessidade, Deus trabalha em cima da justiça que é pela fé. É por isso que eu amo meu Deus, não porque Ele é bom só porque Ele faz coisas grandes, mas porque Ele é bom, porque Ele é justo. Ele é justo. Deus trabalha com justiça. Justiça é o parâmetro do nosso Deus. A partir de hoje, você vai mudar a ótica acerca do teu milagre, porque você entendeu que não é o tamanho do milagre que vai importar a fé. O que importa a fé é quanto você persevera até que a tua promessa seja transformada em posse. Olha para o seu irmão, diga em nome de Jesus, esse ano, até o meio dele, muitas promessas vão se transformar em posse na sua vida. Diga para o teu vizinho, muita gente vai considerar a tua fé grande. Aí você vai dizer, não, minha fé é firme. Quero ouvir um amém. Não é fé grandona, eu vou orar e vai cair um avião na minha cabeça, porque eu quero um avião. Deus me livre, já pensou? Meu sonho é ter um piano, cai um piano do céu em cima de você. Olha que fé grande, morreu, não dá para usar o piano. O que Deus quer fazer na sua vida, querido, é sobrenatural, não no nível do tamanho do que você ganha, mas enquanto você resiste à prova do tempo, quando as coisas ainda estão amadurecendo, até se tornarem concretas. Algumas coisas estão em desenvolvimento, o seu caráter está junto. Você concorda comigo que tem certos sonhos que eu tenho, que você tem, que nós hoje, se o recebermos, pode fazer um efeito contrário? Você entende que se você entrar em algumas promessas de Deus, que estão para a tua vida, hoje, você não vai estar preparado para administrá-las? Lembra o binômio favor e competência? Está lembrado? Que o favor de Deus coloca você dentro do teu sonho, mas é a tua competência que te estabelece e permanece nele, para aquilo que Deus te dá, não venha se perder. Deus não é irresponsável como nós somos. Muitas vezes um pai solta um carro na mão de um filho menor, só porque ele já sabe dirigir, mas o pai não conta com o fator do acaso, onde de repente o caos pode se estabelecer, e um acidente pode vir, e aquilo cria uma consequência muito maior do que os danos materiais, pode criar vamos desconsiderar um mal maior, vamos desconsiderar apenas a questão do carro amassado, alguém ali, escoriações leves, isso vai parar na justiça, isso gera uma despesa do conserto, gera uma despesa de multas, gera um problema de carteira apreendida, de processos na justiça. São coisas assim que às vezes a gente não pensa, porque somos irresponsáveis. Deus não vai dar na sua mão a chave de um carro para o qual você não está habilitado para dirigir. E quando eu digo isso, eu não falo apenas de um automóvel, eu falo de todos os sonhos que podem fazer a tua vida caminhar mais rápido depois que estão realizados. Eu preciso ficar do tamanho do meu milagre, não é meu milagre que precisa vir a mim a qualquer custo. Então Deus trabalha com a promessa, porque a promessa fala com você do tempo, e o tempo diz para você das condições, e as condições ensinam você a maturidade, e a maturidade constrói o tempo adequado para a bênção chegar, porque a promessa de Deus não morre. Quando Deus olhar no teu coração, que a fé está lá, e a responsabilidade aprendeu junto, aí chegou a hora dele te contemplar, chegou a hora dele derramar coisas grandiosas para você. É por isso que a fé é pelo tempo, e não pelas coisas. Coisas são consequências do tempo que você em fé esperou. Elas virão, grandes ou pequenas pela ótica humana, elas virão. Agora, vamos analisar um pouquinho mais, de maneira minuciosa, por que Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé? Eu vou te dar 3 pontos. O número 1, pelo que eu entendi,
Deus, Ele escolheu Abraão para ser o pai da fé, primeiro, pela sua disposição de obediência. Anote, Deus escolheu Abraão como pai da fé, porque ele tinha uma disposição a obedecer. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, onde tudo começou. Gênesis 12, acompanhe com a sua Bíblia, Gênesis 12, versículo 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da face da terra. Agora abra Hebreus capítulo 11, versículo 8, e veja o que o escritor aos Hebreus falou acerca dessa promessa e acerca de Abraão. Depois de tudo já realizado, conforme Deus lhe havia prometido. Hebreus 11, versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Diga comigo, ele partiu sem saber para onde ia, ele obedeceu. O que o escritor aos Hebreus fez questão de deixar, pela fé, ele obedeceu. Diga, fé, se não tiver obediência, não é fé. Aquilo que não demanda contrariedade, aquilo que não te confronta, aquilo que não te desafia, aquilo que não te prova, não te aprimora. Concorda comigo ou não? Aquilo que vem de mão beijada te mal acostuma, é verdade ou não é? Aquilo que você só ganha, só ganha, só ganha, só ganha, só ganha. Vai viver de ação social a vida inteira para você ver, você nunca vai aprender a produzir. Não que eu discorde disso, mas eu acho que ela é importante por um tempo. E a melhor ação social que existe, não é ficar enchendo a despensa da pessoa. A melhor ação social que existe, é você dar o alimento que ela precisa, e ao mesmo tempo dar capacidade dela produzi-lo, para depois ela não ficar escrava, dependente o resto da vida daquilo, porque isso é uma desgraça para a vida dela. Porque se aquele que supre vier a faltar, ou mude as regras do jogo, ela vai perecer, sem a mínima condição de sobrevivência. O teu Deus não é irresponsável, o teu Deus ele te abençoa, às vezes ele te serve o pão no pé do corvo, às vezes ele abre o mar para você, mas vai chegar o tempo em que você vai ter que aprender a nadar, vai chegar o tempo em que você vai ter que plantar o trigo, malhá-lo, transformá-lo em farinha, fazer dele um bolo, cozinhá-lo, esperar ficar pronto, para depois saborear quentinho. Ele não te dá apenas a coisa, ele te dá a capacidade de produzi-la. E é por isso que esse Deus exige de nós o teste da obediência. Toda a ordem do Senhor, toda a direção que Ele nos dá, implica em a gente fazer algo um pouco a mais do que aquilo que a gente está em condição de fazer. Implica em a gente confiar, implica em a gente caminhar, mesmo sem saber para onde está indo. Afinal de contas, por que Deus vai agir que nem o diabo? Se Ele já expulsou aquele cara de lá de cima, porque não servia? Deus não vai mentir para você como Satanás mente. Deus não vai te decepcionar como os homens decepcionam. Deus não vai te abandonar como talvez até teu pai e tua mãe te abandonaram no momento onde você precisava deles. Deus, se Ele der uma palavra para você, e você tiver convicção no seu coração que essa palavra é dEle, caminha por fé, principalmente a palavra infalível. Essa é infalível, porque o que está escrito aqui veio da boca dEle, e isso aqui não pode falhar. Esse livro santo não mente, esse livro santo não falha. Talvez uma profecia falsa possa te ser entregue, mas esse livro não tem falsidade. Esse livro tem o sim e o não, e toda palavra que te mexer, toda palavra que te tocar, toda palavra que te confrontar, obedeça, porque é Deus te elevando, é Deus te capacitando para entrar em coisas maiores, para ser mais produtivo, para não ser escravo nem dependente de nada. Abraão era escravo do pai dele, Abraão era escravo dos irmãos dele. Se você ler a história antes, Abraão era um menino mimado, Abraão não tinha capacidade de produzir nada sozinho, até a mulher Deus teve que arrumar para ele, o pai teve que arrumar para ele.
Depois ele gritou o grito da sua liberdade, porque Deus chacoalhou as suas estruturas e falou: o negócio é o seguinte, quer sair do casulo, quer deixar de ser lagarto e virar borboleta, quer aprender a voar, vai produzir, você vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Deus até podia dizer: é Canaã, segue para lá. Mas Deus falou assim para ele: todo lugar onde pisardes a planta do vosso pé, será vosso. E Deus não disse: vai para a cidade tal, para a capital de Canaã. Ele falou: vai andando, e onde você pisar a planta do teu pé vai ser teu. Porque se Deus falasse: vai para a cidade tal, no centro de Canaã, ele ia ser dono daquela cidade e da linha reta que ele trilhou. Mas ele saiu rodando em círculos por tudo que é lugar, e deixando a pegada debaixo da promessa dele. Depois ele voltou conquistando cada um daquele território, até chegar ao seu filho Isaque, seu neto Jacó e seus bisnetos, as 12 tribos de Israel, e demarcar toda aquela região e tomar posse daquela terra. Da mesma forma você: por que Deus não mostra? Por que eu tenho que andar tanto? Não era mais fácil Deus falar para mim a direção certa? Para que eu tenho que às vezes confiar? Para que eu tenho que ir para um lugar que eu não estou entendendo direito? Porque Deus quer te dar o todo, não só aquele centro. Deus quer marcar cada território com a planta do teu pé. De cada lugar onde você pisar, você vai tirar a capacitação, a experiência que aquele lugar puder te oferecer. Você vai receber competências, você vai receber qualificações, você vai receber inteligência, sabedoria, que você não teria acesso andando em linha reta, na certeza para onde você estava indo. Então é importante a sua obediência. Repita comigo: necessidades não chamam a atenção de Deus, obediência sim. Anota isso: necessidades não chamam a atenção de Deus, mas a obediência chama. Deus não precisava de alguém que apenas ensinasse os outros a crerem. Ele queria um homem capaz de andar pela fé, capaz de acreditar e perseverar naquilo que ele esperava. Escuta uma coisa muito importante, e anote isso também: o teu milagre sempre vem depois da fé. Antes da fé você não tem nada, só tem problema. Milagres, restituições, elas vêm depois da sua fé. Depois que você creu, você vai ter que crer primeiro, e a sua fé vai deliberar obediência na sua vida, e a sua obediência vai deliberar movimento, vai deliberar ações. Não existe fé sem ações, não são as obras em si, mas é você crer e começar a produzir as obras, porque daí o milagre de Deus vem, porque ele viu no seu coração um coração obediente. Deus viu que Abraão era um homem de fé, porque ele foi capaz de obedecer aquilo que a palavra havia orientado. Deus não precisava de um homem que viu maravilhas e fala: agora então eu acredito. Deus quer homens e mulheres que digam: está escrito, por isso eu creio que verei maravilhas. Porque a palavra de Deus me dá essa convicção, eu não preciso de mais nada. Deus precisa de homens e mulheres que creiam que a direção de Deus na palavra é certa, e vale toda a espera e toda a fé que for necessária liberar. Segunda coisa, Deus fez de Abraão o pai da fé, pela sua coragem, pela sua intrepidez. Pergunta para o teu vizinho: qual é o tamanho da tua coragem? E qual é o grau da sua intrepidez? O quanto nós somos corajosos e intrépidos. E você pensa, homem, que ser corajoso é ser macho e sair no braço com gente maior que você? E você pensa, mulher, que ser corajoso é bater boca com a outra e não levar desaforo para casa? Se você pensa isso como coragem, o nome disso é estupidez, é ignorância, é intolerância. Coragem é diferente. Coragem é a habilidade que você tem de enfrentar o medo e depender de Deus, porque você sabe que só o sobrenatural pode fazer superar aquilo que você é menor. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, quando você tem a certeza de uma palavra que vem de Deus, você tem coragem. Hebreus capítulo 11, versículo 9, continua dizendo: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé peregrinou, pela fé ele foi, ele teve terra alheia, tinha gente desinteressada na passagem dele, tinha gente oferecendo resistência àquilo que Deus queria lhe entregar nas mãos, mas ele foi, ainda que não havia qualquer indício ou possibilidade natural de que aquela terra viesse a ser dele. Ele foi, mas a promessa de Deus o encorajou a ir, e como se aquela terra já fosse dele.
A intrepidez que ele teve foi fundamental, porque ele não conhecia, tampouco havia feito um estudo meticuloso daquele lugar, da língua que aquelas pessoas falavam, do costume que eles tinham, e qual seria o grau de perigo ou de amizade que eles poderiam oferecer. Ele foi intrépido, aceitou um desafio, que ele nem sabia direito como era. Ele não havia estudado o lugar para onde ele iria. Foi suficiente para Abraão saber que Deus se comprometeu com o plano, quando deu para ele a direção de ir. Aquilo que Deus te prometeu já é seu. Quero ouvir um amém. No molde de Abraão, não estou falando isso para você acreditar e dizer amém. Eu estou falando isso porque nós temos um modelo, porque nós temos uma palavra sobre a qual nós vamos depositar nossa fé. Deus, Ele deu a Abraão, e a promessa que Ele deu se cumpriu. Então aquilo que Deus te prometeu já é seu, ainda que os seus olhos não vejam, ou simplesmente a coisa não exista, porque Deus chama a existência aquilo que não existe através da sua fé. Terceiro e último ponto, Abraão se tornou pai da fé pela sua disponibilidade. Pergunte para o seu vizinho quanto você é disponível a crer. Pergunte para o seu irmão quanto você está disponível a ir. Outra pergunta importante, diga para ele quanto você está disposto a romper. Ir talvez seja fácil, crer pareça ser interessante, e romper, que significa deixar para trás teus pensamentos, teu modo de ver as coisas, seus hábitos, seus costumes, o que você acha ou deixa de achar. Está disponível, é negar-se a si mesmo, e Jesus falou, aquele que não nega a si mesmo, não toma a sua cruz, não é digno de mim. Jesus falou claramente, ele deixou claro e respaldou a atitude de Abraão quando disse isso. Quando Deus desafiou Abraão a crer, Abraão não se escondeu atrás de uma desculpa, como fez Moisés. Moisés que abriu o mar vermelho, quando Deus chamou, ele arregou arregou duas, arregou três, a mais famosa de todas. Eu sou pesado de língua, eu não sei mais falar egípcio. Eu morei lá quando eu era jovem, depois fugi para cá, enrolei minha língua com esse povo de Midian, com meu sogro. Eu já não consigo mais pensar em egípcio, eu não vou ter habilidade para conversar com aquele povo. Todo mundo acha que Moisés era gago, não era gago, não tinha língua presa, não é nada disso não. Moisés já não dominava mais a língua, porque ele desacostumou. O trauma dele foi tão grande na perseguição que o fez fugir. Ele era príncipe de uma terra, mas ele foi perseguido como alguém condenado à pena de morte. E quando ele chega em Midian, na terra do seu sogro, ele desvincula emocionalmente daquela terra egípcia, como quem nunca mais ia pisar o pé lá e tinha deixado toda a glória para trás. Aquilo feriu a alma de Moisés, de temperamento melancólico, temperamento difícil em relação a feridas emocionais, que carecia demais da presença de Deus, carecia demais do Espírito Santo. Talvez você seja um melancólico, muito sujeito às ofensas, às mágoas, muito sujeito às vezes a carregar os traumas, a vivenciá-los à base de qualquer lembrete. Moisés também não era diferente. E é por isso que Deus viu Moisés do Mar Vermelho como alguém de fé, mas não digno de ser o pai da fé. Porque quando Deus pegou Abraão, um cara ali fleumático, pouco preocupado em romper, sem muito se preocupar que habilidades possuía, dependente do pai, sentado na sua zona de conforto, já tinha uma herança garantida ali naquela terra de Harã, ele sabia que estava tudo certo. Ele não precisava de nada, mas quando veio o Deus do céu, o Deus de seu pai, e se revela para ele dizendo, eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior, Abraão não deu uma desculpa sequer. Abraão falou assim, para onde que é para ir? Não importa, Abraão, o importante é que você vá. Então é pegar o rumo que o nariz aponta. É isso aí, Abraão, e onde teu pé pisar vai ser teu. Então é para já, eu vou começar é agora. Com a tua mulher, com a tua mochila, pegou os burrinhos, vazou e foi atrás da conquista dele sem saber para onde estava indo. Não importa que Deus falou que eu vou conquistar, não importa o rumo. Se Deus não deu o rumo, é porque onde você passar é teu. Não se preocupe para onde você vai, Deus te colocou para conquistar ali. Diga comigo, Moisés deu desculpas, Abraão partiu para o abraço. Abraão fechou a cara e foi para cima. Abraão foi pegar eles. Abraão não estava preocupado. Moisés começou a inventar conversa. Eu acho que não dá, para mim não pode, agora não dá, hoje eu estou de jejum, não dá para fazer força, não sei falar, não sei o que. Meu irmão, eu comecei minha liderança sem saber falar. Eu não sabia falar, eu era pesado de língua. Eu não sabia falar, não sabia pensar, raciocinar uma frase antes de dizer. Hoje eu falo demais, coitado de vocês.
Começa assim. Deus te faz eloquente, Deus te faz habilidoso, Deus te faz condescendente, Deus te faz complacente, Deus te faz carinhoso, Deus te faz amável, Deus te faz subserviente, Deus te faz obediente, Deus faz de você compadecido, Deus levanta você como um bom samaritano se precisar, Deus te dá a capacidade, a habilidade de estender a mão para quem um dia te feriu, Deus te faz os inimigos se tornarem teus aliados. Deus transforma todas as coisas quando você se dispõe a ir pela fé e não fica medindo quantos metros eu vou andar, se eu tenho fôlego para chegar até lá, se eu vou ter dinheiro para essa viagem, se eu vou ter condição, se aquelas pessoas vão parar para me ouvir. Meu irmão, você não precisa de ninguém que te ouça, você não precisa de um dinheiro que te compre as coisas, porque senão você não tem milagre. Você precisa de um Deus que é provedor, de um Deus que é sobrenatural, porque tudo que você conquistar com o teu braço, a glória é tua, mas quando você for, Deus exalta o nome dele na tua vida, e a glória é do teu Deus. O milagre acontece por causa da sua disponibilidade. Moisés disse que não poderia ir. Como você reage a uma missão de Deus que envolve fé para o teu coração? O diferencial de cada um não são suas habilidades, quanto eu sou capaz, quanto eu conheço, quanto eu posso, mas é a fé que você libera sobre a direção de Deus, que Ele te deu através da palavra, e a certeza que o Senhor Jesus, Ele está em você, e Ele opera através de você, e Ele faz coisas tremendas na sua vida, e na vida de quem chegar perto de você. Escuta uma coisa importante antes que eu encerre: o milagre, a restituição que você precisa, não depende de nenhum dos seus atributos, das suas qualidades, só depende da sua disponibilidade de ir debaixo de uma palavra que Deus te der. E eu sei que hoje Deus está te dando uma palavra, eu sei que hoje essa palavra está enquadrando na sua situação, não é na sua necessidade. Deus está falando da minha necessidade, Deus está pouco ligando para a sua necessidade, desculpe, Ele é justo, Ele está enquadrando você nessa palavra, Ele está desafiando você aí como Abraão foi. Ele está dizendo para você que se você for, não é errado, você vai chegar onde você precisa, ainda que você não saiba onde é. Aí é melhor ainda, porque quer dizer que tudo vai ser teu, onde você pisar a planta do teu pé. Concluindo, Deus, Ele só pode te dar aquilo que você enxerga e aquilo que você percebe. Diga: Deus só me dá o que eu vejo e o que eu percebo. Essa percepção, ela passa pela sua decisão de crer. A percepção vem quando você decide crer, e quando você decide confiar nas promessas que Deus te deu pela sua palavra. O trabalhar do Espírito Santo no teu interior é fundamental, porque daí quando você toma a decisão da fé, o Espírito de Deus no sobrenatural começa a trabalhar a sua percepção. Aí aquele caminho que você não sabia para onde ir, você começa a fazer lógica, fazer nexo, para a direita, para a esquerda, à frente, pare um pouco, retorne mais um pouquinho, isso não é vergonha nenhuma, hora de retroceder, pronto, hora de avançar, está tudo certo. O Espírito de Deus começa a ser guia, começa a ser direção, porque você aceitou ir. Principalmente se o comportamento de pessoas em quem você confiou obscureceu a tua visão, se traumas ou rejeições do passado acabaram te tornando fechado para novas possibilidades, ou sequer para enfrentar desafios. Por isso é importante você obedecer à voz daquele que te sara, o Senhor que te sara, Jeová Rafa, o Deus que sara, que tem cura para aqueles que têm feridas, de ter coragem, intrepidez, para você ir a territórios novos, lugares desconhecidos que teu coração ainda não percebe, ainda não conhece. Deus quer trabalhar no seu interior para você avançar, para você ter a disponibilidade, acima de qualquer argumento ou desculpa que geralmente você costuma dar para justificar a sua inércia. Deus quer fazer você caminhar adiante. Deus não quer te ver parado, porque parado onde você está, você nunca vai chegar onde Ele quer te abençoar. Ele quer fazer você andar a passos firmes, convictos, porque uma promessa te sustenta. Abraão, ele foi chamado por Deus de pai da fé, não pelas maravilhas que ele viu, mas pela resiliência, pela confiança na palavra de Deus, pela sua capacidade de resistir às frustrações da espera, até que a promessa se transformasse em posse. Tua posse vai chegar em nome de Jesus. Você vai ser resistente, o tempo não vai te destruir, porque o Deus do tempo vai estar com você o tempo todo, te ajudando a contar cada minuto que você investiu em fé, em nome de Jesus. Fica de pé, querido, fique de pé.
Aleluia, graças a Deus. Coloque-se de pé. Você vai ser aprovado no teste do tempo. Você tem o exemplo de Abraão, a quem Deus chamou de pai da fé. Pai da fé, não por causa da grandeza do milagre que recebeu, mas pai da fé, porque ele soube suportar a espera do tempo. Talvez você tenha uma situação de relacionamento, onde a espera do tempo está sendo angustiante. Talvez você tenha uma situação financeira, onde talvez o tempo pode estar sendo massacrante. Talvez você tenha passado por calamidades, como Jó passou por calamidades, igual a pastora Kênia falou dele aqui, na hora das ofertas. Jó passou por tribulações terríveis, pegou fogo na casa dele, na fazenda dele. A sua esposa ficou contra Deus, os seus filhos morreram numa calamidade, ele ficou sozinho, e ainda como se não bastasse, 3 amigos, supostos amigos, vieram para trazer condenações e acusações, e dizendo que ele estava passando por aquilo, porque ele não era digno de Deus, e aquilo foi uma administração emocional terrível para ele, porque ele era um homem temente a Deus e reto, e a calamidade sobreveio, e aqueles homens começaram a falar: você abandonou seu Criador, você abandonou seu Deus, e Deus te castigou, e Deus trouxe punições, e aquilo começou a entrar no coração dele, até o dia em que ele percebeu que o coitado não era ele, mas que o coitado eram aqueles que não conseguiam crer, eram aqueles que eram mesquinhos, que tiravam proveito da sua fragilidade para se sentirem maiores. E a Bíblia diz que ele começou a orar pelos seus amigos e parou de orar pelas suas próprias coisas, que ele estendeu a mão para aqueles que não conseguiam enxergar pela fé como ele via, e não ficar amargurado com Deus, pensando que Deus havia esquecido dele. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó naquele dia, quando ele teve a disposição certa, quando ele teve coragem, quando ele teve intrepidez, quando ele foi obediente e temente a Deus, assim como Abraão, o pai, também foi, o pai da fé. Hoje você, filho da fé, é desafiado a crer, é desafiado a continuar, é desafiado a não desistir, ainda que o tempo do cumprimento da sua promessa esteja demorando. É porque você precisa amadurecer em algumas coisas, é porque o milagre realmente é grande, e você ainda não atingiu a estatura dele, e quanto mais rápido você se dispuser a obedecer, quanto mais rápido você se dispuser a ser corajoso, intrépido, quanto mais rápido você se dispor, quanto mais você liberar a sua fé, mais rápido você vai ficar do tamanho daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E o que Deus tem para você é grande, o que Deus tem para você realmente é grande. As promessas estão versículo a versículo, as orientações também. Não seja como Moisés, que embora teve sucesso, antes de tudo começar quis correr, quis fugir, deu desculpa. Seja como Abraão, que Deus falou: vai para onde eu não vou te mostrar agora, simplesmente vai. E Abraão fez a mochila e foi. Sai da zona do teu conforto, ou então do lugar da tua murmuração, sai da pena de si próprio, ou sai daquele achismo da impossibilidade, e começa a caminhar, e volta a ter alegria, porque quando o teu pé começar a andar, o teu sangue vai circular, e isso vai movimentar tua fisiologia, e você até mais alegre vai ser. Você vai ter capacidade de solucionar problemas que você achava que eram insolúveis, porque o Espírito Santo de Deus vai se apossar do seu interior. O Espírito Santo de Deus vai te ungir para você sair daquele comodismo. Ele vai ungir para você ter capacidade de ter realizações que antes para você eram irrealizáveis. A unção de Deus vai fazer isso na sua vida. A sua fé vai te movimentar em nome de Jesus para esse caminho. Eu queria convidar você nessa noite a sair do seu lugar, vir até a frente, receber uma oração, a oração da resiliência, a oração da capacidade de suportar, de esticar o elástico um pouco mais, a oração de te fortalecer a ponto de que nem o diabo, nem o ser humano, nem as circunstâncias vão conseguir te convencer que a palavra que Deus te deu não é possível de se cumprir. Meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Nosso Deus, Ele está aqui hoje, Ele está com você, Ele opera em você, Ele opera através de você, Ele te fortalece. Cante comigo.
Chamo existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Chamo a existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. Fala sobre o teu clamor insistente. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Levanta suas mãos, diga: tens o poder. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Profetizo: o impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Levanta suas mãos. Comece a profetizar sobre as tuas forças. Comece a profetizar sobre as suas condições. Comece a liberar a sua fé. Coisas das quais você já tinha desistido. Coisas que o mundo, que o diabo falaram para você que não eram possível. Coisas que as circunstâncias tentaram te provar que já tinham acabado. Hoje Deus está restaurando e restituindo. Hoje teu Deus está te ensinando a andar pela fé. Hoje o Senhor teu Deus está te ensinando a continuar, ainda que alguém que você amava te abandonou,
ainda que o dinheiro que você precisava não veio, ainda que alguma habilidade que você achava que tinha que ter, faltou para você. Comece a profetizar e crer, porque a palavra que teu Deus te deu, a palavra de sustento, a palavra de condições, a palavra da alegria, da felicidade, a palavra da paz interior, da construção dos relacionamentos, essa palavra não morreu, essa palavra não caiu por terra. O teu Deus é contigo, como foi com Abraão. Deus é com quem tem fé, Deus é com quem vai com coragem, Deus é com quem é intrépido, Deus é com quem é disposto, Deus é com os obedientes. A tua obediência vai tocar o coração do seu Deus. O mundo manda você desistir, Deus te manda continuar. Pai, coloca força no interior dos seus filhos. Meu Deus, hoje eu oro a resiliência na vida dos teus filhos, a capacidade de suportar os impactos, sem contudo desistir, a capacidade de andar mais uma milha, a capacidade de oferecer outra face, a capacidade de chegar um pouco mais longe, a capacidade de caminhar um pouco mais sem água, a capacidade de entender que suporta ainda que não tenha pão, a capacidade de acreditar que volta aquilo que se foi embora, porque promessa de Deus não morre, palavra de Deus não cai por terra. Aquilo que o Senhor fez, não importa o tempo, vai acontecer, vai se materializar. O Senhor é o Deus que chama a existência aquilo que não existe. Hoje eu chamo a existência a fé do teu filho, hoje eu chamo a existência os seus milagres, hoje eu chamo a existência a sua edificação, a sua paz, eu chamo a existência a sua visão. Vai começar a enxergar de novo, vai enxergar como a águia, vai ver do alto, vai conseguir planejar, vai conseguir traçar estratégia, vai conseguir atingir metas, vai conseguir chegar no alvo, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, tu és a nossa força, sem ti nada podemos fazer. Se tua palavra nos mandou ir, então nós vamos, ainda que não saibamos o rumo, ainda que estejamos confusos quanto à direção, quanto à amplitude, quanto à largura e à altura, nós sabemos, o nosso Deus preparou tudo, Ele está à frente, Ele está no comando. Você vai se segurar na mão do teu Deus, e você vai caminhar firme, a passos certos, confiante que essa palavra não cai por terra. Ele já foi adiante de ti, Ele já estabeleceu todas as coisas. Levanta as suas mãos, diga: Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra falou comigo. Diga: essa palavra foi para mim como eu precisava. O Senhor ouviu meu gemido e falou comigo segundo a sua justiça. Hoje eu restauro a minha fé, como Abraão creu, eu também estou crendo, e eu obedecerei, e eu prosseguirei. Eu serei corajoso, eu serei intrépido, eu estou disponível. Todos os argumentos, todas as desculpas, eu lanço no lixo, em nome de Jesus. Essas coisas não me servem mais, eu as renuncio. Eu abraço a fé, porque a fé moverá as montanhas, porque a fé chama a existência a restituição, chama a existência os meus milagres, restaura a minha alma, fortalece o meu espírito. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Nessa noite eu recebo a minha vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus.